Olá, meus queridos amigos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Queridos, hoje nós vamos aqui fazer uma introdução ao livro do Apocalipse. Falar um pouco do propósito do livro, a autoria e essas coisas assim, introdutórias acerca do livro. Antes eu peço o seu like, tá? A sua inscrição, tá? Obviamente quando eu falo do like é porque você já está inscrito. Mas muitos dão até o like sem estar inscrito, mas eu preciso da tua inscrição, em nome de Cristo. Dê o seu like após se inscrever, ative os sinos da notificação e não deixe de comentar positivamente, não comentários assim denegrindo, falando coisas assim inapropriadas, entendeu? Indelicadas, coisas assim de pessoas que não têm gentileza. Comente positivamente, como muitos dos comentários, 99,9% dos comentários dos meus vídeos são de caráter positivo. Isso é muito bom, para a glória de Deus, tá? E compartilhe o vídeo com outras pessoas, amém? Vamos lá então. Temos o livro do Apocalipse, queridos. Esse nome Apocalipse, o versículo 1, capítulo 1 e versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Essa palavra revelação de Jesus Cristo, a palavra revelação, no grego, essa palavra é a palavra apocalipsis, de onde vem então o título do livro Apocalipse, que é uma revelação. É uma descoberta, uma exposição de uma realidade que não tinha sido percebida anteriormente, tá? Então você já pega aí essa revelação aí do nome, do título do Apocalipse. Algo muito interessante nesse versículo primeiro também é a palavra que diz que o anjo as enviou e as notificou João. Essa palavra notificou, ela vem da palavra grega semaino, e essa palavra literalmente significa ensinar através de símbolos. Por isso que o Apocalipse é um livro cheio de símbolos, muitos símbolos. Isso faz parte da literatura e da linguagem apocalíptica, que foi uma linguagem que surgiu com muita força lá no período ali interbíblico, ou seja, entre Malaquias e entre Mateus surgiram ali muitos livros apocalípticos e muita linguagem assim. Não que o livro de Daniel já não utilizasse essa linguagem. Uma parte do livro de Daniel, como por exemplo na estátua de Nabucodonosor e a visão dos 4 animais, já se usa essa linguagem apocalíptica no livro do profeta Daniel. Então vamos mais um pouquinho à frente, tá? Na introdução, isso é uma introdução apenas, tá? O livro do Apocalipse, ele é um livro estritamente sobre Jesus e sobre a igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então, esse livro ele vai girar em torno da pessoa de Jesus Cristo, como, enfim, toda a escritura o é, não é? A escritura, ela testifica de Jesus e posso dizer que Jesus é a figura central das escrituras, tanto as do Antigo quanto do Novo Testamento. Jesus, tudo converge para ele, tudo demonstra ele. Em todos os livros da Bíblia, Jesus está presente de alguma maneira. Então o livro do Apocalipse tem essa finalidade, tá? É um livro que vai falar muito sobre Cristo e muito sobre a igreja, ok? É um livro de profecia, é o único livro profético do Novo Testamento. Você não vai encontrar um outro livro profético, ainda que haja porções proféticas nas epístolas de Paulo, nas epístolas de Pedro, de Judas, na epístola de João, nos evangelhos. Você vai encontrar lá profecias, mas o livro do Apocalipse em si, ele é o livro profético do Novo Testamento, ok? Vamos lá. Lemos, por exemplo, que existem muitos símbolos, né? Como eu falei para você aqui, essa palavra semaino é ensinar através de símbolos. Então temos aí sinais, símbolos, por exemplo, os candeeiros, os selos, as trombetas, as taças, e usa também muitas vezes números. O número 7, por exemplo, aparece 54 vezes no livro do Apocalipse.
Lemos também nos capítulos 1, versos 12, 13 e 20, o capítulo 5 e verso 5, que tanto a igreja como a história estão sob o total controle de Jesus Cristo. A história não caminha para o caos, tá? Nem está dando voltas cíclicas, mas caminha para um fim glorioso da vitória completa de Cristo e da igreja. Então o Apocalipse, ele nos revela que muita gente coloca o nome Apocalipse como um sinônimo de extermínio, como um sinônimo de que tudo vai acabar, de que tudo vai se encerrar, de que acabou tudo. Não, pelo contrário. O livro do Apocalipse é a revelação que mostra que sim, vai haver um tempo muito difícil, de muita angústia, que nós encontramos nas palavras de Cristo, chamado de grande tribulação. Vai ser um tempo que o próprio Cristo disse que se Deus não tivesse abreviado esses dias, nenhuma pessoa se salvaria. E isso é retratado no livro do Apocalipse. Essa profecia de Cristo ela é ampliada, mostrando os flagelos, as angústias, as dores, os sofrimentos, as perseguições, as lutas, os transtornos que o ser humano vai sofrer, e mostra também a própria natureza em um estado de convulsão tal qual nunca aconteceu na história da humanidade. Então tudo isso ocorrerá na época da grande tribulação, sem falar de um governo de um déspota que estará aqui reinando por um breve tempo, ok? Então a história ela não está descontrolada, a história não vai assim como que ao léu, como se estivesse sem uma linha de direção, como se estivesse largada. Nós não somos de uma filosofia que diz que Deus abandonou o mundo, abandonou a história, abandonou os homens. Não é? Nós somos teístas, nós cremos na providência de Deus, no teísmo, que Deus está no controle, né? Ao contrário de uma outra filosofia, que é uma filosofia que diz que Deus largou tudo e está descansando em algum lugar por aí pelo cosmos e abandonou a sua criação, ok? O propósito de estudarmos o livro do Apocalipse não é para nós nos aproximarmos dele com uma curiosidade frívola, é o que muitos fazem, como se estivéssemos com um mapa profético nas mãos para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos no relógio profético. Então, não chegue próximo ao Apocalipse com esta tendência, porque caso você chegue com esta tendência frívola de querer descobrir tudo, de querer descobrir como se você estivesse com um mapa do fim dos tempos na sua mão, essa não é a intenção do livro do Apocalipse, ok? Ao contrário, esse livro nos foi dado com propósitos morais e espirituais, sempre. A Bíblia sempre vai lidar com propósitos morais e propósitos espirituais. Esse é o tema central da mensagem bíblica, ok? O tema desse livro é para nos consolar, para mostrar o ânimo e o âmago da luta que estamos travando contra o mundo, contra o diabo, e a vitória retumbante de Jesus Cristo. O estudo do Apocalipse deve nos incentivar à santificação, ao encorajamento no sofrimento, deve nos incentivar a adorar mais ainda a Deus, nos apegar mesmo com Deus, que está sentado no trono de glória, conforme é retratado no livro. Aqueles que se aproximam do livro do Apocalipse com uma obsessão escatológica, é o fato de que muitos leem esse livro erradamente, estão obcecados escatologicamente, isso é errado. Aproxime-se do livro do Apocalipse para receber consolo, para se santificar na presença de Deus e para ter uma resiliência em meio ao sofrimento da vida, e mesmo quando eles se intensificarem, ok? Então, queridos, o livro é prático, tá? Nós vamos ver isso no decurso desses estudos. Ele revela para nós que, primeiro, a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja. Ele é aquele que anda no meio dos candelabros, dos candeeiros, que são os símbolos da igreja. Jesus tem o total controle da história, ou seja, a história ela transcorre e ela segue segundo a soberana vontade de Deus. A história ela não vai encerrar-se da maneira como o homem quer.
Muita gente tem medo que o mundo vai acabar, que a Rússia vai jogar uma bomba atômica, que os Estados Unidos vão revidar e o mundo todo vai explodir, todos vão morrer. Não será esse o fim, tá? Há muitas coisas que vão se desenrolar no cenário profético e o Apocalipse vai revelar isso. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir o povo de Deus, ou seja a igreja que vai estar aqui no período da grande tribulação, seja Israel, ou seja um povo que vai passar para metade da tribulação e vai sair depois no mid-tribulacionismo. É uma posição escatológica também, inclusive ligada à escatologia e ao próprio livro do Apocalipse, né? Nós vamos ver algumas coisas interessantes em relação a isso nesse livro aqui. Uma outra coisa muito importante: os inimigos que perseguem a igreja vão ser vencidos, ou seja, todos que são inimigos da igreja, o Apocalipse revela-nos que os mesmos não derrotarão a igreja, pelo contrário, eles serão derrotados pelo poder de Deus por meio do seu povo, sua igreja. Porque a palavra igreja, na verdade, vem da palavra eclesia e significa os chamados para fora. Todos aqueles que são chamados por Deus para o reino são igreja. Independente se é a igreja que está aqui agora ou se é a igreja que vai estar lá naquele tempo presente do dia da grande tribulação, né? Porque o Deus tem um texto que não me lembro agora o livro, mas é um livro lá do Antigo Testamento que diz que Deus não se deixa jamais sem testemunho, ou sem testemunhas também, algumas versões dizem, ok? E para a gente finalizar, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus. Um dia, todos os inimigos, e o Apocalipse revela isso, eles estarão diante do grande trono de Deus para enfrentar o seu juízo, o juízo final. E, ao mesmo tempo, a igreja vai desfrutar de uma bem-aventurança eterna. Então tenha esperança, meu irmão, tenha fé, tenha resiliência e saiba que Deus está no controle da história. E muito nós vamos aprender com o livro de Apocalipse. Depois, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar aqui como estudar o livro do Apocalipse. Aí vamos falar do propósito do livro, né, e outras coisas mais acerca desse livro glorioso. Amém? Espero que você tenha aí gostado. Compartilhe esse vídeo, tá, com outras pessoas, porque estamos começando a série de estudos sobre o Apocalipse. Amém? Vamos orar. Bendito e eterno Deus, damos-te graças, Senhor, por mais este vídeo aqui, ó Deus, falando da tua palavra. Dá-nos graça, sabedoria, força física e espiritual, porque a batalha é grande, a luta é grande, mas o Senhor é maior do que a luta, do que a batalha que iremos enfrentar. Porque tu sabes, Senhor, que quando nós nos imbuímos em ensinar a tua palavra, em falar do teu amor, em falar do teu reino, em falar do Salvador e Senhor Jesus Cristo, lutas se levantam, inimigos atacam, mas maior é o Senhor atuando em nossas vidas. Portanto, dá-nos graça, ajuda-nos e pelo teu Espírito, toca em cada coração, em cada vida que vai ver esse vídeo e abre a mente de cada um de nós, inclusive a minha, para compreendermos a mensagem do livro do Apocalipse. Rogo-te isso, as bênçãos, e já te agradeço em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Até o próximo vídeo, amados, sobre o Apocalipse, querendo Deus. Shalom, shalom.